Pessoas que só sabem viver bem se tudo estiver bem. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas não percam o ânimo. Refletindo sobre o livro de Daniel, encontrei algumas atitudes que são importantes para aquelas pessoas que querem viver bem em tempos de dificuldade. No livro de Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 2, a palavra de Deus assim diz: disse o rei a Apenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, assim da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária dos filhos das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel de Beltesazar, e Ananias de Sadraque, e Misael de Mesaque, e Azarias de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com os manjares do rei. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. A primeira atitude de um verdadeiro crente em momentos de crise é saber que Deus tem um propósito para a sua vida e que as crises não podem frustrá-lo. Jó disse: eu sei que nenhum dos teus planos deve ser frustrado. Daniel, tirá-lo de Israel e levar para a Babilônia, poderia mudar o seu nome de Daniel para Beltesazar, mas uma coisa o rei não conseguiria, era mudar o caráter, mudar as convicções de Daniel. Ele propôs no seu coração não se contaminar com os manjares, não se alimentasse dos manjares do rei. Que nós possamos, à semelhança de Daniel, ter propósito na nossa vida e colocar os interesses acima. Que nós possamos, como Daniel, ter uma vida de propósito e que os nossos propósitos sejam servir a Deus acima de todas as coisas.